No início da Odisseia, Telêmaco, filho de Odisseu, está sem saber do pai, que já faz 20 anos que saiu, ou próximo de 20 anos, né? Que o Ulisses está retornando. E ele duvida até de que seja filho do Ulisses. Atena aparece na forma de um conselheiro e o faz sair desse torpor, dessa dúvida, né? E fala que ele precisa viajar e saber notícias do pai. Não ser como uma criança que fica só esperando o pai sem saber, e cresça, vá em busca do que ele precisa saber. Telêmaco vai, né, com um amigo em busca disso, visita Nestor, o velho sábio que esteve na guerra, e Nestor, vendo o jovem, está no canto 3 da Odisseia. Nestor diz assim: vendo-te, sou tomado de espanto, pois, sem dúvida, as palavras são semelhantes. Nem se diria um homem mais novo assim tão semelhantemente falar. Primeira vez que Nestor vê o Telêmaco, acha semelhante ao pai. E já deduz de quem ele é filho. E repara que Nestor, ele é prudente nas palavras. É nisso que ele presta atenção no Telêmaco, no falar do Telêmaco, prudente, igual a fala do Ulisses, prudente também. E Nestor dá algumas informações pro que o Telêmaco busca e o orienta a seguir viagem, então, até Esparta para falar com Menelau, um dos dois reis Atridas que estiveram em Troia e que agora recuperou a Helena, que está morando com ele. Telêmaco vai até Esparta e é recebido também por aqueles que nunca o viram. Muito bem recebido, com uma farta alimentação. Menelau é o rei de Esparta, uma bela mesa, né? E depois de saciar o desejo de fome, desejo de comida e bebida, Menelau e Helena reparam na semelhança física, não pelas palavras, semelhança física daquele jovem e com o Ulisses, e deduzem de quem ele é filho, sem Telêmaco precisar se identificar. Olha só as palavras, aí já no canto 4 da Odisseia. Palavra da Helena: mentirei ou direi a verdade? Move-me o coração, pois digo jamais uma semelhança. Palavra eucota para semelhança, tá? A gente vai falar sobre essa palavra aqui nesse vídeo. Assim ter visto nem em homem, nem em mulher. Ela nunca viu uma semelhança tão grande entre uma pessoa e outra quanto ela está vendo agora no Telêmaco. Vendo, sou tomada de espanto do modo como este se assemelha. Palavra eoike. Semelhança é eocota, assemelha eoike, ao filho de Ulisses, magnânimo Telêmaco. Esse jovem se assemelha ao filho de Ulisses. Por quê? Porque se assemelha a Ulisses. Ela sabia que o Ulisses deixou um filho pequeno, né, em casa e foi para a guerra.
ninguém fora de Ítaca viu o garoto. Aí Helena, olha, esse rapaz se parece com o filho do Ulisses. Porque ele se parece com Ulisses. Eu nunca o vi. Um ponto que eu quero destacar na visita do Telêmaco a Menelau e Helena é um discurso que Helena vai fazer, já que é um discurso que ela vai fazer porque ela percebe a semelhança do jovem com Ulisses, e ela resolve falar sobre Ulisses na guerra para o filho dele, a quem eles reconheceram pela semelhança com o pai. Helena diz que Ulisses era alguém prudente, alguém capaz de doces palavras, né? E ele tramou o ardil que fez os aqueus conseguirem tomar Troia. Helena dizendo, né? Ela estava saudosa de casa. Ela queria sair dali, mas não sabia como. Ela queria que a guerra terminasse, que ela fosse tomada de volta pelos aqueus e voltasse para casa. Aí ela vê que uma hora um grande cavalo de madeira é posto para dentro pelos soldados troianos. Olha só esse cavalo de madeira, né? Ela percebeu que aquilo ali deveria ser uma trama dos aqueus, uma trama de Ulisses, a melhor cabeça dos aqueus. Mas ela ficou em silêncio. Ela não contou isso para nenhum troiano. Até que numa noite, quem está dentro do cavalo sai, os heróis, sem que os troianos estivessem prontos para um ataque, e de dentro da cidade os aqueus ocupam, matam os troianos, incendiam, saqueiam e incendiam as casas, tomam as mulheres, né? Isso é o que a Helena diz. Depois que ela diz isso, o Menelau, né, esposo dela, fala: Helena, você disse essas palavras de forma conveniente. Conveniente aí tem dois sentidos. Sentido de conveniente ao momento. Conveniente ao momento. Que momento? A chegada do filho de um homem que busca notícias do pai. E Helena, até antes de fazer o discurso dela, ela tinha dito: olha, vou colocar um fármaco, um remédio no vinho que nós vamos tomar para aliviar as dores. E vou contar uma história que vai alegrar, que vai nos alegrar. O vinho com fármaco associado à história. O alívio de dores e o alegrar. Ela quer envolver os presentes. Menelau quer envolver Telêmaco, principalmente o esposo Menelau. O Menelau diz, né? Você contou essa história de forma conveniente, quer dizer, de forma conveniente com esse momento. Você apaziguou as dores do jovem e você nos alegrou a todos. Antes de... o Menelau dá então um atestado para as palavras de Helena.
As palavras da Helena têm uma... Helena, das presentes, é a única que esteve ali. Ela viu o cavalo de madeira, ela viu Troia sendo tomada. Então ela é a única ali que pode dizer. Nós sabemos que quem pode dizer os acontecimentos? São os aedos, que ficam sabendo pelas musas, ou as próprias... E as musas, por quê? Porque as musas que viram, ou uma testemunha humana. Helena é testemunha humana. Mas o que ela está dizendo realmente aconteceu? É conveniente também no sentido... As palavras dela são convenientes no sentido de... Convenientes ao... Semelhantes, né, aos fatos? Olha, tem indícios de verossimilhança. E ela é a única testemunha ali. Então se pode... Não há alternativa. Você não dá o crédito a ela. E antes de falar essa história, a Helena diz assim: eu não vou conseguir narrar em detalhes os acontecimentos, né, da queda de Troia. Mas eu vou tentar. Ela está usando um artifício retórico igual ao que o Aedo usa, igual ao que Homero usa. Lá no segundo canto da Ilíada, quando ele vai fazer o catálogo das naus, das infindas naus, ele invoca as musas para ajudarem ele a fazer o catálogo. A Helena parece que aprendeu com Homero e fala: eu não vou conseguir falar em detalhes, né? Mas eu vou tentar. O artifício retórico para dar mais uma, para fazê-la parecer um poeta, um Aedo, para dar mais um atestado de confiabilidade ao que ela está falando, né? Mas olha só, o Menelau também ajuda a atestar a veracidade do que ela está falando, a conveniência, né? A semelhança com os acontecidos. Mas ele diz também: nossa, que coisa, né? Porque eu fiquei sabendo de que estava dentro do cavalo, esperando a hora de sair para atacar Troia, que uma mulher, à noite, quando não tinha ninguém acordado em Troia, uma mulher ficou rodeando o cavalo 3 vezes, né, o grande cavalo, né? Então rodeando, fazendo um longo caminho, né, em volta do cavalo, imitando a voz das esposas dos homens que estavam ali dentro. Uma mulher andava e dava para escutar ela falando como se fossem as esposas, nossas esposas, né? O Menelau não estava lá, mas ele ouviu isso, né, de um homem que estava ali dentro. Ulisses estava ali dentro e ele teve que segurar o homem para ele não sair antes da hora, estragando todo o plano. Que coisa, né? O Menelau só joga isso, ironizando o que a Helena disse, que estava doida para sair de lá. Será que estava mesmo? Será que ela não atrapalharia o plano se uma deusa não tivesse a puxado? Não vai fazer isso, porque é chegada a hora de Troia cair. Você não vai impedir o destino. Será que você não teria estragado tudo? A tomada de Troia, Helena?
Menelau não faz essas observações, ele só observa que tinha uma mulher, né, fazendo isso, aquilo. Então você vê Menelau talvez vai passar a vida inteira desconfiando de Helena. Uma das perguntas que nós temos a respeito de Helena, inclusive está uma das perguntas que a gente faz a respeito de Helena é: ela quis ir para Troia? Ela foi raptada por Paris ou ela se apaixonou e quis ir casar com ele, né, e morar em Troia? Uma resposta a essa pergunta é feita pelo sofista Gorgias, num texto chamado Elogio de Helena. Um dia a gente vai pegar esse texto. Ele defende Helena. Ele fala que ela foi tomada, que o amor faz as pessoas fazerem as coisas à revelia, e que ela foi tomada à força pelo príncipe troiano. Ele faz uma super defesa convincente, né, de Helena. Mas tem essa dúvida, sempre vai ter essa dúvida, se Helena quis ir ou não para Troia, e Menelau expressa essa dúvida. Mas ele, enfim, é casado com Helena e vai viver o resto da vida com ela. Mas assim, o discurso da Helena provavelmente é uma ficção. Esse discurso de que ela sabia que os aqueus estavam escondidos no cavalo e não quis estragar o plano deles, provavelmente é ficção, mas tem indícios de verdade, e ele serve para apaziguar aqueles que escutam. Lembre do que as musas falam para o Hesíodo: sabemos dizer mentiras símeis aos fatos. Se o homem não para para se perguntar se o mito é verdadeiro ou falso. Ele não tem essa questão. Ele escuta, e aquilo é a realidade para ele. Esse que é o efeito buscado pela Helena. Apenas a escute, Telêmaco, e apazigue o seu coração. Você também, Menelau. Você está com a sua esposa aqui, dizendo coisas semelhantes aos fatos, né? Convenientes. Isso apazigua também o seu coração, Menelau. Então, é isso.